por que ser candidata a vereadora, minha cara Fabiana? Então, Hélio, boa noite, né, mais uma vez. Boa noite aí o pessoal da 87.9. Eu quero agradecer a oportunidade de estar dando esse espaço, de falar um pouco da minha oficialização à pré-candidatura à vereadora de Itabaiana. Como você falou anteriormente, eu estou colocando o meu nome à disposição dos itabaianenses. Por quê? Porque eu sou uma pessoa comum e, assim, a sociedade precisa também ser representada por pessoas comuns e não só por políticos, entendeu? Por quê? Porque a gente, que é uma pessoa comum, a gente usa o sistema único de saúde, por pessoas comuns, que é o SUS, a gente usa o SUS, a gente usa transporte público, a gente está inserida em uma vida comum, entendeu? Então, por que não representar a sociedade se a gente está ali no dia a dia e sabe da maioria dos problemas que se passam? Fabiana, você é uma pessoa ligada, é uma profissional de saúde, é uma nutricionista e é uma técnica de enfermagem. Claro, eu acredito que seja óbvio, você é uma pré-candidata que irá defender aí a área da saúde. Como você vê, Fabiana, a situação da saúde nesse momento de pandemia, em particular, em especial aqui em Itabaiana, que é a área que você atua, a região que você atua, a cidade que você atua? Assim, eu vejo que está tendo um trabalho excelente. Poderia ser melhor, mas está tendo um trabalho excelente. Por quê? Porque está tendo o processo de desinfecção das ruas, teve distribuição de máscara, teve distribuição de kits, teve também orientações recomendações da lavagem das mãos, entendeu? Então, eu vejo assim que o poder municipal está fazendo de tudo para que seja combatido. Eu acho que se não tivesse tido essas ações, teria sido muito pior, entendeu? Já a nível também hospitalar, que é onde eu estou inserida, um pouco de dificuldade a gente sentiu. Por quê? Porque é difícil admitir pacientes com coronavírus e ter essa questão do fluxo. Por quê? Porque tem outros pacientes que não têm. Então, assim, encontramos um pouco de dificuldade, mas que está tudo indo sob o controle. Entendi, Fabiana, entendido. Fabiana, você desenvolve alguns projetos, né? Alguns projetos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho aí sobre os projetos que você desenvolve, né? Como cidadã aqui em Itabaiana e também como profissional de saúde. Então, Aélio, como você viu ano passado, né, que eu dei até a entrevista, tem um projeto que é o projeto Outubro Rosa, que veio da necessidade de prestar políticas públicas para as mulheres no sentido de orientação nutricional, de ter esse tipo de ação. Por quê? Porque o índice de câncer de mama é alto. E, assim, a prevenção, eu acredito, e os dados diz que é muito melhor do que um leito de hospital, não é isso? Então, aí a gente fez esse projeto, foi de sucesso, graças a Deus, e eu pretendo continuar. Por quê? Porque a gente pretende, com políticas públicas de prevenção. Porque quando uma mulher, falando de quando a pessoa já recebe o diagnóstico, quando uma mulher recebe o diagnóstico de câncer, ela passa por um processo de peregrinação. E muitas das vezes, no meio do caminho, essa mulher vem a óbito. Por quê? Porque ela não tem recursos financeiros. Tipo, principalmente quando chega na parte que ela necessita da cirurgia. Muitas das vezes, a fila é grande para que aconteça a cirurgia. Aí o que é que acontece? A mulher que não tem condições financeiras, ao esperar aquela fila grande, vem a óbito. Então, é preciso que existam políticas públicas que defendam também tanto a prevenção
quanto também diminuir essa fila, esse índice de fila que ainda é muito grande. Fabiana, a gente observa que você fala sempre na questão de prevenção, você cita bastante prevenção. Seria a prevenção, assim, um dos principais caminhos para uma boa saúde, não só em Itabaiana, mas em todo o planeta, e principalmente em particular em nosso Brasil, aqui em Sergipe, e claro, em Itabaiana também. A prevenção é o caminho, Fabiana? Sim, Aélio, com a prevenção a gente está vendo aí agora com o isolamento social. A arma mais forte que aconteceu foi essa, o isolamento. Por mais a gente não tem uma vacina, a gente não tem um medicamento. Então, foi o quê? O isolamento, a prevenção, a lavagem das mãos, o uso de máscara, isso é prevenção. Isso aí é muito mais barato, entendeu? Do que um leito de hospital, e principalmente um de UTI. Você vê que é difícil você conseguir um leito de hospital. Para fazer um hospital de campanha, dentro de Itabaiana, você vê que a gente encontrou dificuldades. Fizemos um hospital de retaguardas, mas um hospital realmente de campanha teve dificuldade. Então, é melhor prevenir, entendeu? Que todos tenham esse pensamento, essa consciência de prevenção do que um leito de hospital, principalmente de UTI. A gente também não tem leitos de UTI disponível dentro do Hospital Regional de Itabaiana, exclusivamente para coronavírus. A gente também não tem, certo? E todos nós sabemos que é caro, o custo é altíssimo. Ok, estamos conversando com a Fabiana Pinheiro, ela que é técnica de enfermagem, né? E também pré-candidata a vereadora. Fabiana, você citou aí os leitos de retaguarda, né? O mini hospital que foi instalado no bairro Porto, aqui em Itabaiana, lá na creche John Lennon. Você, como técnica de enfermagem, como você vê essa questão? Você concorda tecnicamente o município está correto? Qual a sua opinião sobre essa situação dos 10 leitos de enfermagem que estão instalados na creche, lá no bairro Porto? O sinal caiu aqui, mas eu acho que eu entendi um pouco a pergunta. Você perguntou sobre os 10 leitos de lá da creche, né? Isso. Se você, como técnica, tecnicamente está correto, como você vê essa situação dessa instalação de leitos lá na creche do bairro Porto? Assim, está corretíssimo, entendeu? Por quê? Porque é uma forma de ajudar o hospital, certo? Porque, assim, é uma forma também de não houver também tanto fluxo de contaminação com os outros pacientes do hospital. Então, assim, foi excelente a ideia, entendeu? Poderia ter sido melhor, mas, assim, pelo que eu vi, conseguiram 2 respiradores, né? Mas, assim, é difícil, por quê? Porque necessitaria de um local onde tivesse o oxigênio, certo? Mas aí, mesmo assim, eles conseguiram dois tubos lá de oxímetro, né, lá de oxigênio. E aí eu achei excelente. Isso vai ajudar muito a população também, assim como também a creche lá, né? A creche não, assim como também lá o Sítio Porto. Está ajudando, não tenho o que falar. Excelente ação. Fabiana, você é uma profissional, já estou sendo repetitivo, né, mas você é pré-candidata a vereadora. Digamos que você é eleita vereadora. Qual seria o seu primeiro projeto como vereadora na Câmara de Vereadores aqui em Itabaiana? O meu primeiro projeto, Aélio, é assim, defender sem dúvida a saúde, né? Mas assim, a saúde de Itabaiana, ela tem um sistema excelente. Por exemplo, a gente anda, né? A gente, quando está andando, a gente faz as perguntas, à população, e a gente, como profissional da saúde, a gente tem a certeza de se está andando bem ou não. Por exemplo, anteriormente, a semana passada, eu estive lá no bairro Miguel Teles, certo? E aí, eu conversando com algumas pessoas lá da comunidade,
Eu fiquei admirada de como o posto de saúde está funcionando. Por quê? Eu era residente de lá, eu morei a vida inteira lá. E quando eu precisava daquele serviço, eu teria que se levantar 4 da manhã, 3 da manhã ou 2 da manhã para poder pegar uma ficha. E hoje não, hoje mudou o sistema totalmente. Hoje você vai lá, tem o agendamento das consultas. Eu fiquei sabendo, porque eu fiquei sabendo que tipo assim, como a gente está numa época de pandemia e a população está tendo muito problemas emocionais, às vezes quer contar suas queixas, e eu achava assim, que não tinha psicólogo. Tem psicólogo para fazer esse atendimento, tem nutricionista, tem dermatologista, entendeu? Então, assim, eu fiquei tão feliz de saber que existe tudo isso. E o que é que eu pretendo fazer quando se eu for eleito, o caso, né? Pretendo ampliar, entendeu? Pretendo, assim, dar sugestões junto com a gestão, para que seja ampliado, tipo, o número de funcionários, de psicólogo, que venha existir isso, e investir muito também na prevenção, que tenha campanhas de prevenção, palestras com psicólogos, com nutricionistas, isso também. E também tem outras questões da nível das mulheres, né? Porque também eu defendo também as políticas públicas para as mulheres. Que dentro de Itabaiana tivesse, tipo assim, um centro de referência exclusivamente da mulher, que ali ela pudesse fazer todos os exames preventivos até, digamos, a descoberta de alguma doença, certo? Tipo assim, o câncer, que ela tivesse essa assistência. E que aquela mulher que ela vive em situação de vulnerabilidade, que ela não tem condições de pagar um transporte, que ela tenha esse auxílio, que ela tenha esse encaminhamento e que ela não sofra tanto quando tem o diagnóstico, que ela possa ter facilidade, porque o que a gente encontra hoje no Sistema Único de Saúde é dificuldade. Às vezes as pessoas elas dificultam as nossas vidas. Então, que a mulher tenha esse tipo de facilidade e que tenha esse centro de referência da mulher para cuidar exclusivamente da saúde da mulher. Assim, há muito tempo eu já defendo isso, como você viu o programa, né, que a gente tinha aí, que era saúde da mulher, que até você disse, não coloca saúde da mulher, não, coloca viver com saúde. Mas assim, porque há muito tempo eu já tenho isso na minha mente. E a respeito da mulher, como a gente também está vivendo em época de pandemia, esses dias eu estava pesquisando e estudando sobre isso, que existe vários tipos de violência. E tem um tipo de violência que é a doméstica, né? Isso. Só que, assim, eu desejaria que tivesse, dentro de Itabaiana, um centro de assistência emergencial para as mulheres que sofressem violência. Era isso que eu quero, assim, lutar, eu vou lutar por isso. Por quê? Porque eu fui anteriormente também na delegacia, conversei com a delegada, e assim, o projeto que tem Marias da Serra, ele tem mais no papel. Ele não tem muitas ações e precisa ser ativado, certo? E assim, precisa muito que tenha um centro de referência emergencial da mulher. Inclusive, eu conversei até com a delegada que eu achava que para ter esse núcleo só poderia ser se fosse anexado à delegacia, ou do lado da delegacia, ou que fosse dentro da própria delegacia. E ela falou para mim que não é necessariamente que seja dentro da delegacia. Então, a gente poderia construir uma casa, e aí a gente dá esse tipo de assistência às mulheres que sofressem violência.
Por quê? Porque é fácil a gente julgar uma mulher que sofre violência e que não separa porque não quer ou porque gosta daquele tipo de violência. Não é bem assim que acontece. Então, a gente precisa desse tipo de assistência. Onde ia ter assistência psicológica, onde ia ter, digamos assim, um quarto para que ela ficasse até se estabilizar, não por 24 horas, entendeu? Não é a vida inteira, por 24 horas. Que ela tivesse direito ao transporte para ir para o ML ou para ir para o hospital e assim por diante. Ok, muito bem. Estamos conversando com a Fabiana, ela que é técnica de enfermagem e nutricionista, e está aí com sua bandeira em defesa da saúde, em especial em defesa da saúde da mulher. Fabiana, nós temos 5 minutos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre nutrição e como está, antes, né? Como está, em rápidas pinceladas, a situação dos técnicos de enfermagem aqui no estado de Sergipe. Como você vê a situação desses profissionais, você, assim como também é uma profissional, uma técnica de enfermagem, Fabiana? Então, a situação dos técnicos de enfermagem eu acho bastante desvalorizada, entendeu? Por quê? Porque a gente faz muito dentro de um hospital. Só sabe o nosso serviço quem acompanha de perto, entendeu? E há 7 anos a gente não tem reajuste, a gente está exposto a vários tipos de doenças. Agora, é porque todos, com essa crise sanitária que aconteceu, todos acham que a gente começaram a olhar diferente para a gente por conta dessa crise que aconteceu. Mas a gente não só está exposto ao coronavírus, a gente está exposto a outros tipos de doenças, entendeu? A gente faz o que muitas pessoas não sei se conseguiria fazer. Por quê? Se você passasse um dia dentro de um hospital e olhasse a rotina de um técnico de enfermagem, eu tenho certeza que as pessoas iam valorizar muito mais. É aquela história que eu falei. Por que por que ser pré-candidato dentro de Itabaiana? Por quê? Porque eu sou uma pessoa comum, eu uso o SUS, eu trabalho em um ambiente público e eu sei a necessidade tanto do profissional, que sou eu mesmo, do meu colega, como eu sei a necessidade das pessoas que estão ali no leito e os que estão acompanhando também. Eu sinto todos os dias isso na pele. Por quê? Um técnico de enfermagem, o que é que ele faz? Quando ele chega, ele troca fralda, ele dá banho no leito, ele cuida, ele trabalha o cuidado do paciente, entendeu? Ele tem que ser o psicólogo, ele está em contato diretamente com o paciente. Por quê? O médico, ele chega, faz a visita, mas quem passa 24 horas com o paciente é a enfermagem. Até eu costumo brincar com os pacientes. A gente passa 24 horas com vocês e quem ganha a galinha é o médico. A gente não ganha nada. Quando vem o presente, vem com o doutor. A gente não ganha, assim, uma forma de brincar. Além da dificuldade dos acompanhantes. Por exemplo, outra ideia que eu tenho. Aqui dentro de Itabaiana, eu sei que me falaram uma vez que tem um local que acolhe essas pessoas, que é lá próximo do Quiara, lá, mas eu não tenho certeza. Diz que é um acolhimento da igreja. Mas, assim, o que eu desejaria também que tivesse uma casa de apoio para as pessoas que vêm com familiares de longe e que ficam no hospital, para que a gente pudesse dar apoio a esses acompanhantes. Por exemplo, tem uma paciente que está lá, que a mulher, que a irmã dela está na UTI, e ela é de Canidé de São Francisco, e ela não quer retornar, por quê? Porque as condições não deixam que ela fique com esse tipo de, como é que fala, de transporte, né? Para estar pagando transporte. Embora tenha ambulância, entendeu? Que leve e traga, mas mesmo assim,
Se tivesse uma casa de apoio, onde ela pudesse passar uma noite e durante o dia ela fosse para lá, continuar acompanhando a irmã dela e ter aquela assistência mais próximo do hospital onde ela está, é muito melhor, entendeu? Então, é isso que eu penso, que deveria que a gente tivesse melhores salários, entendeu? Governo 7 anos sem dar um aumento de salário. Não é porque agora não que eu devo cobrar isso, é porque realmente a gente não tem salário há 7 anos de aumento. A gente ganha o mínimo do mínimo. Fabiana, infelizmente nosso tempo esgotou, né? Nós vamos marcar uma outra para que a gente possa conversar sobre nutrição. Conversamos, portanto, com Fabiana Pinheiro, ela que é nutricionista, técnica de enfermagem e é pré-candidata a vereadora por Itabaiana. Fabiana, muito obrigado, uma boa noite para você. Obrigado, Aélio, pela oportunidade e estamos sempre à disposição. Ok, um abraço, Fabiana.